Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. Para nos ajudar na nossa reflexão de hoje, eu recebo aqui Luana Tavares, diretora executiva do Centro de Liderança Pública, o CLP. Luana, obrigado. Obrigada a você, Humberto. Um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Luana, Centro de Liderança Pública, num momento em que o país fala que vive uma crise de lideranças, o que vocês conseguem oferecer de luz à sociedade? Sim, grande responsabilidade para o momento, né? Mas o CLP já atua há 10 anos, então essa é uma pauta, uma bandeira, enfim, que a gente vem defendendo e acredita na importância há muitos anos, né? O CLP atua desde 2008, é uma organização sem fins lucrativos, foi criada em 2008 com esse grande intuito de trazer para o centro do debate uma discussão que naquele tempo não estava tão clara, mas hoje acho que ela se tornou mais clara do que nunca, de que a revisão de valores e de crenças na política e que a mudança de cultura, a mudança de comportamento, ela é muito importante para a evolução da sociedade e, na nossa visão, as lideranças são responsáveis por levar a sociedade a evoluir nesses pensamentos, a evoluir nessas questões. Então, é isso que o Centro de Liderança tenta fazer, né? O CLP atua desde 2008 com formação de líderes públicos, nós temos diversos programas, inclusive uma pós-graduação que forma todos os anos gestores públicos de todo o Brasil em liderança e gestão pública. E o que a gente faz nesses programas, Humberto, é discutir realmente essas questões centrais da gestão que muitas vezes ficam afastadas da administração pública quando a política começa a tomar muito mais o tempo e a prioridade dos gestores, né? E no Brasil a gente sabe que isso acontece muito e é uma das razões por nós não termos resolvido grandes parte dos problemas estruturais do país que nos leva hoje à situação atual. Então, o CLP vem tentando, com esses programas, né, e fazendo, levar essas reflexões para os gestores públicos que estão no dia a dia da máquina, servidores de carreira, gestores públicos, secretários, prefeitos, governadores. É um diálogo muito grande também com o Congresso para trabalhar essas questões, né? Os reais problemas e essa revisão de valores e de cultura na administração pública. Olha só que legal. Agora, você faz uma observação, você coloca aí a questão do líder dentro do setor público. Para o senso comum, o líder do setor público é sempre o cara eleito. Sim. Mas, né, seja ele um homem, uma mulher, né, uma moça, um rapaz, enfim. Mas é impossível imaginar, por exemplo, que um prefeito lidere e saiba tudo o que acontece dentro de uma cidade, o mesmo se aplica ao governador e, claro, ao presidente da República, no caso da nação. Como é que é trabalhar com líderes que não necessariamente são eleitos e como é que é trabalhar com a responsabilidade desse sujeito para dentro da máquina nesse processo de transformação que você colocou para nós? Sim. Aí? A gente costuma dizer, Humberto, que a realidade da administração pública no geral, da política, de se administrar um país, uma cidade, um estado, é muito complexa, né? E ela não depende só das lideranças que são eleitas. É claro que essas têm uma responsabilidade muito grande, né, de serem os grandes representantes politicamente daquela gestão. Mas essa gestão ela só acontece com inúmeros papéis que estão envolvidos dentro da administração pública. Então, nós costumamos trabalhar essa discussão para mostrar que a liderança ela é importante em todos os níveis, desde o servidor de carreira, os cargos de direção ainda dentro das carreiras da administração pública, os cargos comissionados, né, que atuam junto aos eleitos para fazer com que aquela gestão se concretize, né, entregue os resultados que foram prometidos à população. Então, todos esses papéis são importantes e a liderança, né, e esse papel de liderar e de conduzir essas mudanças, ele é inerente a todas essas atribuições. E só é possível realmente atingir uma mudança em escala, né, e uma mudança que ela consiga se perpetuar quando há uma conjunção das questões técnicas com as questões políticas. Nós falamos muito sobre isso também nos nossos programas e no diálogo com os nossos alunos, os participantes dos nossos programas, de que o custo político e o impacto das políticas públicas
eles têm que ser levados em consideração a todo momento dentro da administração, né? Tanto pelos políticos, entendendo como engajar os servidores, engajar esse grupo que é permanente na máquina, é muito importante que esteja ciente de qual é o rumo que essa administração quer tomar, qual é o plano de futuro, de legado que essa administração quer deixar para a cidade, né? Aqui a gente falando no contexto da cidade, para a cidade, mas também, por outro lado, o servidor também entender a viabilidade política dessas medidas e auxiliar essa gestão a fazer com que ela aconteça, né? Com que as mudanças aconteçam. Então, a liderança ela é importante em todos os níveis, quando você olha a complexidade que é administrar uma cidade, um estado e um país. Então, muito importante ter essa leitura. Essa leitura é muito importante, mas eu queria entender contigo, dentro dessa sua fala, você tocou em dois pilares, em dois aspectos muito importantes, que é a questão da política e a questão da gestão. Em tempos recentes, a gente tem ouvido gente dizendo nada de política, só gestão, e gente criticando isso, dizendo, imagina, não é pela gestão, é pela política. Luana, a gente não precisa dar uma calibrada nessa relação e buscar um equilíbrio, quer dizer, é política e gestão, esse ou não está meio fora de contexto? Sim, sim. Concordo 100%, Humberto. Eu acho que a política ela faz parte, né, do processo. Não há democracia se não existir política, não há política que funcione, né, sem a democracia. Então, acho que uma funciona muito bem dependente da outra. E para se administrar dentro desse cenário político, é importante ter um olhar para a gestão, né, ter clareza de quais são os objetivos que se quer chegar, ter um plano muito estruturado para isso, ter pessoas competentes, formadas, desenvolvidas, motivadas para que isso aconteça e um acompanhamento de impacto, de resultados para garantir que todo esse processo gerou realmente resultados para a população. Mas se o contexto político não é levado em consideração, isso fica muito comprometido. Então, na visão do CLP e na minha em particular, não tem ou, né? Eu acho que quando esses dois mundos, né, se encontram, a gente tem o melhor resultado possível, que é a visão de estadista mesmo, que a gente costuma dizer, né? Assim, é ter uma visão de que o papel da gestão, né, daquele momento, seja prolongado por mais 4 anos, mas ali no 4 anos iniciais, ele tem o papel de cumprir e continuar os resultados que entreguem para a sociedade algo que seja permanente, né? Então, a política e a gestão, elas têm que ser trabalhadas em conjunto. Hoje, eu acredito que, no momento que a gente vive, há um risco e uma crítica muito grande por conta dos resultados que nós vemos tendo como sociedade, né? E a falta a ausência da entrega de qualidade de serviços públicos tem feito a população colocar em xeque o papel do político. Isso, na nossa visão, é um risco muito grande, porque a virtude da política ela é importante ser resgatada, né? Fantástico. Porque a união desses dois esforços, político e de gestão, é que vai fazer com que esse processo seja realmente sustentável, né? Pensando a evolução e desenvolvimento da sociedade. Que legal, que bacana. Luana, a gente começa falando centro de liderança pública, liderar processos, liderar mudanças de cultura, liderar transformações, gestores públicos, agentes públicos, eleitos, não eleitos, concursados, indicados, comissionados, enfim, todo esse universo de gente que lidera processos dentro da área pública, do setor público. Claro que a gente poderia também pensar no setor privado, etc., mas fiquemos aqui. Eu preciso enxergar um conceito único ou pelo menos princípios elementares de liderança, porque a gente não pode deixar de considerar, por exemplo, a possibilidade de lideranças populistas, por exemplo, de lideranças distantes de determinados valores e que não deixam de ser lideranças. Sim, sim. Tem um princípio norteador para o CLP em termos de liderança, do que seja liderança? Sim, sim, a gente tem, na verdade, a gente tem as nossas crenças, né, do que Legal. É importante se assegurar dentro da democracia, dos valores e princípios que nós acreditamos e, por outro lado, dentro do aspecto liderança, alguns elementos centrais que compõem o perfil dessa liderança. E juntando os dois, eu acredito que a gente tem aí o mundo ideal dos valores, né, e do perfil correto, pensando um caminho de construção para um país, né, que não é uma liderança tradicional, uma liderança que ela realmente pensa em deixar um legado, que ela se abstenha dos seus interesses particulares em detrimento dos interesses do país. Então, como ponto central dessa liderança, quando a gente olha
para o fim, né, a finalidade da atuação dela, esse é o principal princípio que nós temos, que seja uma liderança que realmente coloque o país à frente, né, à frente dos seus interesses, à frente de interesses de terceiros, porque sempre vai acontecer, né, a gente está sujeito e as demandas são muito grandes da população, seja da sociedade civil organizada ou não, mas que essa liderança ela consiga colocar o país à frente e entender, dentro dessa dimensão tão complexa de demandas e de indignações, de indagações da sociedade, qual é o caminho de desenvolvimento do país, né? Colocando sempre a nação à frente. Então, enquanto princípio e finalidade, esse é o perfil. E falando um pouco de comportamentos ou atitudes, né, do dia a dia, que essa liderança real ela consegue colocar múltiplas perspectivas em jogo e criar convergência. Eu acho que esse é um atributo muito importante da liderança, né? Conseguir ter legitimidade para criar essa convergência, mesmo num cenário muito complexo, né, e polarizado e difícil de se lidar, se voltando para essa finalidade inicial que nós dissemos aí, que é o desenvolvimento do país, né? Conseguir fazer essa articulação e mobilização, puxando as pessoas para esse caminho de construção. Então, eu vejo que esses dois atributos são muito importantes e tem muito disso dentro da atuação do CLP, né? A gente acredita que é importante acabar com o populismo, com o clientelismo, com o estado de compadrio e uma série de atributos e de questões que hoje, dentro da administração pública, da política, não só nesses aspectos da sociedade como um todo, né? A gente tem que se colocar também, não há sociedade sem político, político sem sociedade, e esses valores se misturam, né, nesses dois âmbitos, então que isso prevaleça, né? Então, essa crença de que é preciso acabar com essas questões que assolam o nosso país, também tem a ver com o perfil da liderança que nós precisamos para conduzir esse processo, né? É um desafio e tanto, né? Muito grande, mas eu acho que a gente tem que acreditar, né, Humberto? Eu sou muito otimista. Legal. Eu falo assim, é importante que a gente mantenha o otimismo e olhe na perspectiva positiva de tantas histórias e feitos, né, que mesmo diante de um cenário tão complexo foram possíveis de se concretizar, para que a gente avance nesse caminho. O engajamento da sociedade é muito importante, né? A participação de lideranças dentro do Congresso, da Câmara, enfim, é muito importante para isso também, para que a gente avance, porque há um caminho muito frutífero e de potencialidades que o nosso país tem. Muito legal, muito legal. Pessoal, Centro de Liderança Pública. Eu estou conversando com Luana Tavares, a gente vai parar um pedacinho e já volta para continuar nessa conversa e nesse desafio expressivo. Fica com a gente aí. Causando em São Paulo está de volta. Hoje recebemos aqui Luana Tavares, diretora executiva do Centro de Liderança Pública, o CLP. Luana, a gente terminou o bloco anterior falando a respeito desse princípio ou desses princípios norteadores do conceito de liderança com os quais vocês trabalham. Agora, quando a gente fala em formar líderes para o setor público ou para o universo público, do que exatamente a gente está falando em termos de conteúdo? Porque, claro, diferentes líderes vão ter diferentes desafios em termos até mesmo de políticas públicas específicas. Mas o que a gente chama de elementos norteadores dessa formação? Quando eu falo formar, eu estou formando como? No quê? Com o quê? Sim, muito bom. Boa pergunta, Humberto. O conteúdo que a gente trabalha, né, ele está dividido essencialmente em 4 trilhas, 4 grandes eixos temáticos, né? Primeiro, essa espinha dorsal da liderança e ética, né, que é muito importante para construir não só a visão da liderança que faz essa transformação e que consegue mobilizar para a mudança de cultura, revisão de valores que eu comentei anteriormente, mas também de uma liderança individual, né? Qual que é o meu propósito? Por que eu me dedico à administração pública? Né? Por que eu tomei essa decisão de servir, né? Resgatar um pouco desse propósito que às vezes até ele existe, né? E a gente acredita que ele existe em todos os casos de pessoas que se dedicam a essa função, mas ele pode ir se perdendo ao longo do caminho. Então, fazer esse resgate do porquê eu estou aqui, porquê eu quero mudar, né? Porquê eu quero servir ao público. O segundo é uma trilha muito ligada já a uma parte mais prática de resolução de problemas. Então, como que eu consigo
com essa visão, né, resolver problemas no dia a dia. Como fazer um bom diagnóstico, e a gente já entra numa parte realmente mais de mão na massa, né, de entender o problema, de fazer um bom diagnóstico, estratificar esse problema, usar ferramentas de gestão para tanto, que são muito carentes dentro da administração pública, né, ou muito complexas de se produzir também, dada a complexidade, o tamanho da demanda que existe. Uma outra de cultura política, que é muito importante para que os alunos entendam, né, os participantes entendam qual é a cultura política do nosso país. Olha a complexidade que é, né, a estrutura eleitoral, o modelo das instituições, a nossa matriz de valores que estão presentes hoje no debate político, no ambiente político. Então, como lidar com essa visão, né, que é aquele aspecto da política que nós mencionamos, que é tão importante. E uma outra, por fim, que trabalha gestão pública. Então, entender mais sobre planejamento, a história da administração pública, né, da gestão na administração pública, mecanismos de planejamento. Nós também utilizamos nos programas, né, eu estou traduzindo praticamente a nossa grade curricular do Master em Liderança e Gestão Pública, que é o MLG. Mas nós também fazemos... Que é um curso de pós-graduação. Que é um curso de pós-graduação, inclusive aberto a qualquer pessoa que atue no setor público ou com o setor público do Brasil inteiro. É um programa que acontece aqui na cidade de São Paulo, mas que conecta aí gestores do Brasil todo. Mas nós temos também uma grade de cursos customizados, né? Aqueles que são menores, de mais de curta duração, mas que conseguem ajudar os gestores a desenvolver ali um grupo de pessoas que têm um desafio muito grande, um projeto em conjunto, né, em comum para desenvolver. Então, nesses programas, o que a gente tenta fazer é mesclar esses aspectos que eu comentei também com casos reais, né? Trazendo casos da administração pública, pessoas que executaram essas políticas, né, de sucesso que temos como caso, contando a sua vivência e como elas viveram um desafio de liderança, né? Como elas atingiram esse resultado. Então, a gente sempre tenta misturar um pouco da visão de o que a gente chama, né, de competências mais sutis, né, que estão ligadas à administração, a pessoas, né, mobilizar, a capacidade de mobilizar, com outras um pouco mais técnicas de entender contexto, de se avaliar, usar ferramentas de gestão. Então, isso ajuda muito na discussão em sala a criar um ambiente onde reproduza a realidade, né, do dia a dia, para que as pessoas saiam da sala de aula e consigam implementar no dia seguinte e trazer resultados reais, que é o que a gente tanto precisa. Olha que legal, que bacana. Bem prático. Tem toda uma lógica de formação para que a pessoa consiga, ou para que os agentes em geral consigam liderar. Exatamente. Agora, Luana, pensando em São Paulo, né? Quer dizer, o nosso Causando em São Paulo. Sim. O Centro de Liderança Pública fica aqui na cidade de São Paulo. Sim, sim. Legal, legal. E ele age em São Paulo? Sim, nós temos várias conexões com a Prefeitura, por exemplo, e com outras diversas organizações, né? Na cidade de São Paulo, a gente tem algumas articulações com a própria Prefeitura para programas de formação. Ainda não tivemos nenhum programa super estruturado, né, em andamento, mas a interlocução é muito próxima. Não apenas para esses tipos de programas, né, estruturados, programas de formação, mas também para as causas que eu comentei que o CLP atua. A gente está muito envolvido na causa, como por exemplo, em várias causas, como por exemplo a gestão de pessoas no setor público, né, e a Prefeitura ela tem aqui em São Paulo se colocado muito em discussão, né, tem colocado muito em discussão essa pauta, como melhorar a gestão de pessoas dentro da administração pública. Hoje em dia no Brasil, não me estendendo, que é um tema bastante complexo, mas resumindo, administração pública, administração de pessoas, gestão de pessoas se resume a RH, a folha de pagamento. Então, como é que a gente muda essa realidade? Traz mecanismos de avaliação, de desenvolvimento, de atração de talentos, de seleção de talentos que estimulem mais e que valorizem aquele servidor, aquele gestor que realmente está fazendo a diferença, e que são muitos, né? Mas que muitas vezes, por não existirem esses processos bem estruturados, ficam ali pulverizados, né, e perdidos diante do contexto ali do grupo. Então, a Prefeitura ela tem um trabalho nesse sentido, vem desenvolvendo conosco e um grupo de outras organizações sociais essa discussão, que é muito importante para o Brasil. Além disso, vários dos gestores aqui já participaram de programas, né? Nós temos gestores públicos que já fizeram programas de formação conosco, inclusive o MLG. Então, são pessoas que estão próximas, mas a nossa atuação é nacional. Então, todo o contexto nacional é estudado, é debatido dentro dos programas e dessas causas que o CLP atua. Eu estava vendo, vocês
tiveram ou mantêm relações com governos estaduais, por exemplo. Isso. Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás. Isso. O que existe com o governo de São Paulo, por exemplo? Legal. Que a gente pudesse... Que tivesse um reflexo na nossa cidade. Sim, sim. Com o governo de São Paulo, nós temos uma parceria para um programa chamado Segurança Viária, né? Programa de Movimento Paulista de Segurança Viária. Esse movimento surgiu há 2 anos. Ele tem um reflexo muito grande. A cidade de São Paulo é a maior cidade do estado, então tem um reflexo muito grande nas questões ligadas à segurança viária. E o objetivo desse programa era reduzir, né, em 50% o número de óbitos e acidentes de trânsito no estado. E para que o resultado do estado aconteça, o município tem que se engajar também, né? Então, o que o estado fez foi disponibilizar, a partir de um processo bastante estruturado de gestão e governança, envolvendo todos esses aspectos que eu comentei, criar um banco de dados que fosse de uso comum, que se chama Infociga. Então, se vocês tiverem curiosidade, entrar na internet e procurar, Infociga hoje todos os dados mensalmente em relação a óbitos e acidentes de trânsito com perfil de vítima, localidade, né, tudo georreferenciado, está disponível nesse site. E a prefeitura, ela, a partir desse ano, se eu não me engano, começou a utilizar esse indicador como indicador oficial. Já utilizava como indicador de diagnóstico e agora passou a utilizar como indicador oficial também de acompanhamento e de mensuração ali, de evolução, melhoria desse indicador. Então, é um programa que funcionou pelo Estado, mas que teve um impacto em todos os municípios, mas na cidade de São Paulo, como o número corresponde a boa parte do resultado, né, teve um envolvimento muito grande. Puxa, que bacana. É legal porque você inicia um processo ou dá início a um projeto e ele ser oficializado dá uma sensação de perenidade, né? De uma questão de longo prazo, de que ele sempre vai ser recalculado. Isso é muito especial. Agora, nesse sentido, vocês têm alguns indicadores, alguns rankings, por exemplo, que vocês calculam. Isso. Conta um pouco pra gente que indicadores são esses e o que a gente consegue visualizar enquanto fenômeno nesses indicadores que vocês avaliam. Nós temos o ranking de competitividade dos estados, né? Desde 2011 o CLP publica uma pesquisa que é feita hoje em parceria com a Tendências Consultoria, que é uma consultoria econômica brasileira, e a Economist Intelligence Unit, que é a unidade de inteligência da Economist. Eles fazem a pesquisa de dados, são 66 indicadores organizados em 10 pilares que avaliam a gestão estadual. Esses indicadores, eles têm uma composição de ranking, né? Uma análise metodológica que transforma esses indicadores em ranking e faz com que esses dados sejam ali disponibilizados em ordem, né? Dos 26 estados mais o Distrito Federal. Todos os anos nós publicamos esses dados. A partir desses dados, e é interessante porque a gente analisa a competitividade por um aspecto de sustentabilidade, né? Não falando da questão ambiental, mas também da ambiental, social, educação, saúde, a sustentabilidade daquela gestão, o quanto o governo estadual ele conseguiu gerar riqueza e investimento, mas também o quanto ele aplicou esses recursos, gerando melhoria nos indicadores para a população e para os agentes, para os empreendedores que querem investir naquele estado também, mas o quanto o ambiente da administração pública ele é sadio, né, e saudável para receber pessoas, recursos, né, e fazer isso ser sustentável. Então, a gente publica todos os anos esse indicador para apoiar a gestão estadual a ter um bom diagnóstico, que também é um princípio, né, de gestão, quanto é importante você ter um bom diagnóstico para solucionar problemas e melhorar resultados. Nós publicamos no pregão da B3, né, antiga Bovespa. Que legal. Que é a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, né, do país. E o que a gente faz é divulgar esses dados e depois também sentar com os governos estaduais para discutir os indicadores. Então, isso tem ajudado, Humberto, hoje, dos 28 estados, dos 27 estados, 18 já usam o ranking de competitividade para balizar os seus planos de longo prazo. Então, é um pouco esse efeito que a gente espera ter, né, dando transparência a essas informações, mas também fazendo com que a prática, né, do dia a dia na administração pública utilize esses dados para fazer planos de longo prazo. Muito legal. Então, isso foi bem interessante. Luana, eu vou pedir para você deixar um contato, né? Quer dizer, as pessoas devem estar extremamente curiosas para conhecer todo esse trabalho. E se as pessoas quiserem tomar contato com o CLP, como é que elas
te acham, te encontram, procuram o CLP? Como é que a gente encontra vocês? Legal. Elas podem procurar o site do CLP inicialmente para ter acesso a todas essas informações que eu coloquei, então é clp.org.br, e o meu e-mail também eu deixo à disposição, é luana@clp.org.br, e deixo também um convite a todos que estão nos assistindo a entenderem mais o trabalho do CLP e principalmente acreditarem nesse processo, né, de melhoria do nosso país, se engajarem pelas causas que o país precisa, que é nesse momento onde a gente tem as discussões centrais em jogo, que o engajamento da população e dos agentes que têm poder de decisão é tão importante. Então, deixo esse convite e o meu contato também, estou à disposição de todos. Muito legal, muito legal. Obrigada, Humberto. Pena que passa tão rápido. Muito rápido. Tinha mais um monte de coisa que eu queria saber, mas óbvio que as pessoas vão poder conhecer um pedaço disso lá no site. Mas, Luana, muito obrigado. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Sucesso. Eu que agradeço. Né? Obrigada. Continue liderando a liderança. Obrigada, Humberto. Foi um prazer. Pessoal, Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da Escola do Parlamento. Acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. E até a próxima. Valeu!